Presta atenção, esse aqui é um outro ponto que as pessoas dizem que aqui eles se referem à Guerra de 70. Olha só, os romanos tomarão nosso lugar. João 11, 46, 47 diz: outros, porém, foram ter com os fariseus. E lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? E ele vai dizer: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quando o autor de João diz que os romanos tomarão a própria nação, ele já está se referindo a todas as cidades e ao templo. Então a frase tomarão o nosso lugar não seria algo físico, mas espiritual. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação aqui. Então, veja, vocês vão dizer assim, mas, Francis, ele está falando sobre a Guerra de 70. Sim, em termos. Mas existem duas informações aqui. Veja que ele vai dizer aqui. Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar. Isso aqui é uma informação. Aí ele vai dizer, mas a própria nação. O que é não só o nosso lugar? Esse aqui é um ponto importante que eu vou mostrar para vocês aqui, e ninguém ainda explicou isso. Depois que eu explicar isso aqui para vocês, vocês vão entender aqui o que está acontecendo. Nesse texto, existem duas informações com propostas diferentes na mesma mensagem. Uma mensagem teológica e outra militar. Primeiro, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quando o autor diz que os romanos tomarão não só o nosso lugar, trata-se de uma visão espiritual. E quando diz, mas a própria nação, seria uma referência à Guerra de 70. Como sabemos separar ambas? Veja que quem faz a tal previsão são os membros do Sinédrio, os quais trata-se de um grupo religioso. Ao se referir aos romanos tomarem nosso lugar, o autor faz uma referência a uma questão religiosa, ou seja, tomar o lugar dos judeus na nova aliança. Presta atenção aqui. Isso é comprovado pelas mensagens tanto de Paulo quanto da patrística. Paulo diz que os gentios romanos são os filhos da promessa e que os verdadeiros judeus são aqueles da fé e não os da carne, fazendo uma referência aos judeus da fé, aos romanos, e os da carne aos judeus. Então, para Paulo, os verdadeiros judeus são os gentios, enquanto que os judeus são circuncidados, eles não são os eleitos da aliança. Ele vai dizer o seguinte em Gálatas: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora, ou seja, os judeus perseguindo os cristãos. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará o filho da livre. Ou seja, quem é o filho da escrava? Os judeus. Quem são os filhos da livre? Os romanos. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo alega que os judeus são os filhos da escrava, enquanto que os cristãos são os filhos da livre. Basta olharmos para o contexto histórico para relacionar os judeus como os escravos e os romanos como os livres. Em Gálatas, Paulo alega que os cristãos são os verdadeiros filhos de Deus, usando uma metáfora de Filo de Alexandria, que está em Mudança de Nomes, capítulo 23, onde ele diz que Isaac seria o filho do próprio Deus com Sara, se referindo ao nascimento como uma promessa divina. Então, Filo de Alexandria ele faz uma alegoria dizendo que Isaac é filho de Sara com Deus, porque Deus faz uma promessa para Sara. Então, Paulo ele também faz uma alegoria, ele diz que nós somos filhos da promessa. Por quê? Porque os filhos da promessa são os livres. E quem é o filho da escrava na história lá? É a outra mulher que o Abraão teve um filho.
Filho da livre são os gentios romanos. Filho da escrava são os judeus. Então, quem são os gentios, então? Quem são os cristãos? Soldados são os romanos. Então, para quem não assistiu, assistam essa série de Paulo que eu vou explicar, e tem outros vídeos aí. Então, vamos continuar aqui. Portanto, olha o que diz em Efésios aqui. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, éreis gentios. Ou seja, quem são os gentios aqui são os cristãos. Então, se eram gentios, eles não podem ser judeus. Ó, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão. Ou seja, ele está falando com quem aqui? Não está falando com judeus. Pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Ou seja, aqui são os judeus, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, ou seja, da primeira promessa. Então, os cristãos fazem parte da segunda aliança, que é a aliança que Jesus faz. Então, a segunda aliança de Jesus são com os cristãos romanos e não judeus. Então, os judeus são da primeira leva, tá? Não é mais da segunda leva. Então, é isso que ele está falando aqui. Nessa passagem de Efésios, Paulo deixa claro que os cristãos eram gentios e não judeus. Mas quem seriam esses gentios? Seriam todos os povos que não eram judeus, ou seriam uma nação especial. Veja o que diz Romanos aqui. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, seja que são judeus, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Nessa passagem, Paulo, fazendo uma analogia com o Antigo Testamento, diz: os cristãos e judeus são descendentes de Rebeca, referindo-se a Jacó e Esaú. Ele acrescenta que o mais velho, ou seja, os judeus, serviria ao mais novo, os cristãos. Se olharmos para a história do primeiro século, os judeus eram o povo maior e mais velho, enquanto os romanos, os menores e mais novos. Encontramos essa mesma argumentação sobre Jacó e Saul em Tertuliano, baseando-se nessa mesma passagem de Paulo, onde ele deixa claro ao leitor que o povo judeu perdeu seu lugar e sua aliança com Deus para os cristãos romanos. Tertuliano, em uma resposta aos judeus, capítulo 1, ele vai dizer: pois Deus ordenou 2 povos e 2 nações como prestes a sair do ventre de uma mulher. Nem a graça fez distinção na denominação nunciativa, mas na ordem de nascimento, no sentido de que aquilo que sempre foi anterior ao proceder desde o ventre deve ser submetido ao menor, isto é, o posterior. Pois assim falou Deus a Rebeca: 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos serão separados de suas entranhas. E as pessoas vencerão as pessoas, e o maior servirá o menor, ou seja, o maior quem? Judeus. Quem que é o menor? Romanos. Ou seja, os romanos tomarão não só o nosso lugar. Tertuliano vai continuar. Consequentemente, visto que o povo ou nação dos judeus é anterior ao tempo e maior, pela graça, do favor primário na lei, ao passo que quem são nossos? Cristãos. Então, judeus é o povo maior, aqui ele está fazendo uma separação. É entendido como menor, ou seja, os cristãos são menor, na era dos tempos, como tendo a última era do mundo alcançado o conhecimento da misericórdia divina. Sem dúvida, por meio do édito da declaração divina, o povo anterior e maior, isto é, o judeu,
deve necessariamente servir ao menor. E o povo menor, isto é, o cristão, vencem o maior. Ou seja, quem é o povo menor e cristão? Os romanos. Os romanos tomarão não só o nosso lugar. Então, aqui a gente tem aqui a separação que Paulo e Tertuliano estão fazendo. Judeu, judaico, Jacó, maior, mais velho, conquistado. Não acreditaram em Cristo, continuaram a pregar sua religião. Aí a gente vai ter quem? Romano, cristão, Esaú. Menor, mais novo, conquistador, acreditaram, tinham fé em Cristo, começaram a pregar uma nova religião. Então, Paulo e Tertuliano estão fazendo essa divisão aqui para a gente nesses textos. É isso aqui que eles estão mostrando para a gente. Cristão é o povo menor que subjugou o maior. Então, os cristãos são quem? São judeus? Não. São os romanos. Veja o que diz Irineu aqui. Isso é mostrado de maneira ainda mais clara pela carta dos apóstolos, que eles não transmitiram nem aos judeus, presta atenção, nem aos gregos, mas aos que dentre os gentios, quem são os gentios? Romanos, creram em Cristo, confirmando sua fé. Então veja que aqui é um ponto interessante aqui. Ele diz, nem os judeus, nem os gregos, mas dentre os gentios que creram. Ou seja, se ele está tirando fora os gregos são gentios. Mas ele está tirando fora os gregos. Então sobra quem? Os romanos. Irineu de Lyon nos comprova que os cristãos eram romanos nessa passagem, pois ele, usando Paulo como referência, elimina tanto judeus quanto gregos da lista. Agora, olha aqui, os romanos tomarão não só o nosso lugar. Agora eu vou explicar para vocês aqui o porquê essa mensagem aqui. Agostinho vai dizer o seguinte: oh meu Deus, mostrou-me a respeito dos meus inimigos, que não os matarás, para que não se esqueçam finalmente da tua lei. Dispersa-os no teu poder. Por isso Deus mostrou a igreja em seus inimigos, os judeus, a graça de sua compaixão. Pois, como diz o apóstolo, ou seja, ele está baseando em quem? Em Paulo. Pois, como diz o apóstolo, sua ofensa é a salvação dos gentios. A salvação de quem? Dos judeus. Ou seja, a ofensa dos judeus é a salvação dos gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Nesse texto, Agostinho usa uma informação de Paulo, mostrando que a ofensa dos judeus, se referindo à morte de Jesus, serviu como a salvação aos gentios, que, por sua vez, se refere aos romanos. Continuando aqui, Agostinho vai dizer, e por isso não os matou, isto é, não deixou que se perdesse neles o conhecimento que são judeus, embora tenha sido vencido pelos romanos. Quando isso acontece? Na Guerra de 70, para que não se esqueçam da lei de Deus, e seu testemunho não deve ser útil nesse assunto que tratamos. Nesse texto, Agostinho se refere à Guerra Judaica de 70 para fazer um marco temporal de quando os judeus perderam sua aliança para os cristãos romanos. Justino Marte vai dizer o seguinte aqui no capítulo 49 do livro dele aqui, a primeira apologia. Para os judeus, tendo as profecias e estando sempre na expectativa da vinda de Cristo, não o reconheceram. Quem que não reconheceram? Os judeus. E não apenas isso, mas até o mesmo trataram vergonhosamente. Mas os gentios, quem são os gentios? Os cristãos, e os cristãos são quem? Os romanos. E nunca tinham ouvido falar de Cristo, até que os apóstolos partiram de Jerusalém e pregaram a respeito dele. Eles deram as profecias, encheram-se de alegria e fé e lançaram fora os seus ídolos. Então, os cristãos largaram mão dos seus ídolos. Ele está se referindo aqui aos romanos. Eles se dedicaram ao Deus não gerado através de Cristo, ou seja, os judeus não reconheceram Jesus, os gentios romanos reconheceram Jesus, largaram os seus ídolos, se encheram de fé e alegria. Veja o que diz João aqui. Veio para o que era seu, ou seja, os judeus, e os seus não o receberam. Quem não receberam? Os judeus. Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Quem é que acreditou no nome? Os romanos e os cristãos. Melhor envio. Então, veja que interessante essa passagem. Então, fica claro no texto de Paulo, Tertuliano, Agostinho e João, os judeus não são cristãos. É isso que eles estão dizendo. Não adianta fazer malabarismo, se espernear aí, dizer que os cristãos eram judeus também, não. Paulo, Tertuliano, Agostinho, João está dizendo. E os judeus não acreditaram em Jesus, então os apóstolos foram pregar para os gentios. Ah, mas os gentios também eram gregos. Beleza, mas Irineu já quebra essa, já dá uma rasteira aí. Irineu já vai dizer que os apóstolos não foram enviados nem para os judeus nem gregos, ou seja, já eliminou já os gregos. Então, qual é a nação que sobra aí que começou a divulgar Jesus? Eram os egípcios? Não. Eram os persas? Não. Eram os chineses? Não. Eram os brasileiros? Não. Eram os romanos. Tanto que a sede da igreja do cristianismo é em Roma. Então, os primeiros cristãos eram romanos. Então, todos esses textos aqui, todos esses autores estão dizendo isso para nós. A gente não precisa fazer malabarismo aqui para isso. Eles estão dizendo, o próprio texto diz isso. Então, agora eu vou dar uma continuidade aqui. Eu vou explicar isso para vocês aqui, quando ele diz lá que tomarão o nosso lugar e a nossa nação. Então, tem duas informações. Então, quando ele diz que tomarão nossa nação, é referência à Guerra 70. Quando ele diz tomarão nosso lugar, aí é uma mensagem teológica. O que ele está dizendo, teu lugar? O que aconteceu depois, no século II ali? O que Justino está fazendo ali, Tertuliano? Está dizendo, ó, vocês, judeus, perderam a nova aliança. Ou seja, quem é que tomou lugar na nova aliança? Na religião judaica? Os romanos. Por que eles fizeram isso? Então, quando o autor ali diz, de João diz que eles vão tomar o nosso lugar, ele não está se referindo ali a Jerusalém, nem ao templo, porque isso já se refere na na continuação, quando ele diz que vai tomar a nossa nação. Ou seja, quando os romanos tomam a nação judaica, eles já tomam o templo e a Jerusalém, a Judéia, tudo. Mas o lugar, o que é tomar o lugar deles? É a religião. Então, os romanos se apropriam da religião judaica. A nova aliança, veja que o Paulo está dizendo, a nova aliança agora é com os gentios, com os circuncidados da fé, e não os circuncidados da carne. Existem duas nações, o maior servirá ao menor. E ele vai dizer, Tertuliano, maior é os judeus, o menor somos nós. Nós quem, Francis? Os cristãos. Mas quem foi que venceu a guerra e tomou a religião em Jerusalém e a nação? Os romanos, ou seja, os cristãos, para Tertuliano, eram romanos. E isso ele está usando quem? Paulo. Então as pessoas geralmente dizem, mas isso aí aconteceu no século II. Não. Os pais da igreja vão usar Paulo, que está ali no primeiro século, para dizer que agora a nova aliança é com os romanos e não mais com os judeus. E isso a gente vai encontrar também, essa informação, como eu já trouxe para vocês, no livro de Joséfo. Joséfo também vai falar isso. Joséfo está alinhado com os evangelhos sinóticos também. Então, deixa eu continuar aqui para ver se vocês vão entender isso aqui ou não. Não é tão simples. Então, segundo, virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação.
Essa frase claramente se refere à Guerra de 70. Porém, precisamos prestar atenção em um detalhe muito importante em relação aos evangelhos sinóticos. João 11:49 diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Apesar da passagem se referir evidentemente sobre a Guerra de 70, o foco não é o mesmo dos evangelhos sinóticos. Não há qualquer menção sobre destruição, desolação, falsos profetas, falsos cristos, ou do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com seu pai e anjos para julgar os judeus. Novamente aqui, vamos ver se vocês entendem aqui. João 11:51. Ora, ele quem? Caifás, não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos que andam dispersos. Quem são? Os romanos. A mensagem mais importante em João 11:49-52 não é sobre a Guerra 70, e sim sobre a nova aliança dos cristãos romanos com Jesus. E outro detalhe que passa despercebido pelo leitor é que nessa passagem, diferentemente dos sinóticos, não é Jesus quem faz a profecia, e sim Caifás. Não existe nenhuma referência aos flavianos, pois são justamente as profecias de Jesus que conectam os flavianos aos evangelhos sinóticos, e esses vão fazer a propaganda flaviana da guerra. Voltando então à passagem que diz: os romanos tomarão não só nosso lugar, ou seja, os cristãos romanos assumiram o lugar dos judeus na nova aliança de Deus. Assim, a mensagem mais importante não é sobre a Guerra 70, e sim sobre a nova aliança espiritual dos cristãos romanos com Jesus e Deus. Nos evangelhos sinóticos, os romanos tomam fisicamente o lugar dos judeus, enquanto que em João e Paulo são os cristãos que tomam o lugar dos sacerdotes judeus espiritualmente. É isso aqui que acontece. Os cristãos romanos tomaram o lugar dos judeus na nova aliança. Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.